Começando mais um videozinho aqui no canal, me chamo Carol, pra você que não me conhece. E se você é novo ou nova, seja bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Gente, o vídeo de hoje vai ser um relatinho de parto. Vou tentar resumir o máximo que der, pra o vídeo também não ficar muito longo, né? Tô aproveitando que o neném tá dormindo, né, pra ir gravar esse vídeo. Já era pra me ter gravado faz tempo, né? Hoje tem 6 dias que eu ganhei neném, né? E mais aí, vamos lá. Gente, tudo começou, né? Na terça-feira eu tive consulta, dia 29. Tive consulta, né? Aí, como eu já tinha aquela rotina, né? Do líquido amniótico aumentado, que eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal. Então, com 39 semanas, minha gravidez ia ser interrompida, né? Então, na terça, né? Que foi dia 29, eu ia fazer 39 na quarta. Na terça, eu fui pra consulta. O neném tava bem, tudo normal. Como a médica lá da maternidade já tinha me dado um encaminhamento, tipo um encaminhamento, né? Tinha um relatório falando todo o meu processo e tal, que era pra me interromper com 39. Não fui na terça, deixei pra ir na quarta, né? E aí na quarta-feira de manhã eu ainda fui, lavei roupa, levei as meninas pra escola. O Jorge não foi trabalhar, já ficou em casa pra poder ficar com as meninas, porque quem foi comigo foi uma das madrinhas, né, do bebê, que é amiga minha também. Eu fui lavar roupa, ainda fui no mercado comprar umas coisas que faltavam, né, pra depois que eu der a nenê, não ter que ir no mercado assim tão rápido. Querendo ou não, sábado eu tive que ir no mercado, mas tipo assim, né, comprar leite pras meninas e tal, porque eu ia ficar no mercado. E aí o que que acontece? Tá, fizemos tudo isso, fui na UPA, né, ver se eles me encaminhavam, mas como eu continuava com 3 centímetros de dilatação, a mesma coisa, de há 3 semanas atrás, não tinha evoluído nada, então eles falaram que não podia me encaminhar de lá, que eu tinha que pegar o carro da prefeitura. Liguei no carro da prefeitura, eles passaram, pegaram a gente aqui em casa de 2 e pouca da tarde, fomos para Sete Lagoas, que é a referência, né, a maternidade daqui. Chegando lá, gente, tava assim, ó, lotado de gestante. Ó, pra vocês terem ideia, eu acho que a gente chegou lá mais ou menos às 3h30 da tarde. Eu vim ser atendida 8 horas da noite, sabe? Porque também chegavam as emergências lá. E como o meu caso era mais para internação, né? E induzir o parto, que eu ia saber se eu induzia, se cesárea, não sei. Mas o meu, como era mais internação, tipo, eu não tava tendo muita contração, os centímetros estavam a mesma coisa, a bolsa não tinha estourado, não tinha nada de diferente. Então, eu creio que era por isso que eles fizeram eu esperar esse tempo todo. Aí teve troca de plantão, né? E a minha sorte, gente, que nessa troca de plantão, a médica que entrou foi justamente a médica que tinha me dado o papel, né, referente para eu interromper a gestação com 39 semanas. Eu fiquei muito alegre, por uma parte, por ter demorado mesmo o atendimento, porque aí eu já fui ser atendida com ela e ela já conhece meu caso, né? Ela é desde a época da Elo. Eu lembrei dela na hora. Na hora que eu entrei na sala, gente, ela falou assim: mulher, tu não estourou esse pote ainda? Eu digo, não, quis esperar as 39 semanas. Ela tá com 39, eu digo, tô. Hoje, pela primeira ultrassom, eu tô com 39. Isso foi no dia 30. E aí, ela falou assim, vamos lá examinar. Eu falei, olha, eu passei na UPA, a médica falou que continua os 3 centímetros, colo do útero grosso. Nada de diferente. Não tive perca de líquido, não tive perca de sangue. As contrações estão a mesma coisa de sempre. Aí ela foi e falou assim, vamos examinar. Examinou. Ela fez, realmente, você ainda tá com 3 centímetros. Seu colo do útero tá um pouco grosso ainda, tá? Mas aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um deslocamento de bolsa amniótica, né? Que é diferente de placenta, tá, gente? Não tem nada a ver com deslocamento de placenta. Deslocamento de placenta é uma coisa muito grave. O meu, ela fez um deslocamento de membrana, que é quando você tem que ter ali pelo menos 1 centímetro de dilatação, eu acho, é 2. Porque ela vai introduzir o dedo, como a bolsa, né, com líquido amniótico, fica grudada no útero, aí ela vai passar ao redor para poder soltar a bolsa do colo do útero, que aí é tipo um método natural para as contrações evoluírem. Aí ela falou assim, vamos fazer um deslocamento de membrana? Eu falei, vamos. Eu já tinha isso em mente, que eu queria muito fazer, porque eu nunca fiz.
Eu já até tinha perguntado no meu posto de saúde, aí a enfermeira falou que não fazia lá. E não era certo nem fazer no hospital. Aí eu fiquei sem entender, né? Porque é um método natural para as contrações evoluir sem você tomar remédio, né? Aí ela fez, gente, eu juro a vocês, doeu, viu? Não vou mentir. Saiu até um pouco de sangue na hora. Mas aí depois que ela descolou, meu colo do útero já deu uma dilatada a mais, já pulou para 5 centímetros. Aí ela fez assim, agora eu vou te internar, porque deu para ficar com 5. É hoje, eu digo, graças a Deus que eu não vou voltar para casa mais. Aí fez a minha internação, tudinho, aí pôs o acesso, né, que eu não sei se dá pra vocês verem. Mas eu tô com uma pintinha preta aqui, ó. Gente, doeu esse acesso pra colocar, viu? Nossa senhora, eu fui no céu e voltei. E aí, ficamos olhando, a médica ficou olhando que tá de plantão, as contrações, como é que tava. Falei pra ela continuar a mesma coisa. Aí ela mediu meu colo do útero, continuava com 5 centímetros. Isso dia 30 ainda à noite. E grosso ainda um pouco. Aí ela falou assim, ai mãe, vamos pôr o comprimido? Porque o comprimido ele é mais pra poder afinar seu colo do útero. Afinando seu colo do útero, seu útero vai dilatar mais rápido. Aí eu disse, vamos. Aí ela falou, eu falei assim, mas se você botar esse comprimido e não resolver, o que vai acontecer? Ela fez assim, Aí, no caso, a gente vê se a gente vai pra uma cesárea ou não. Mas, provavelmente, como você já tá com 5 de dilatação, seus outros partos foi tudo normal, então, provavelmente, não vai nem precisar a gente colocar outro comprimido. Com um só já resolve. Gente, foi dito e feito. Eu juro pra vocês que, quando ela colocou o comprimido, eu não sei se é porque meu colo do útero tava grosso, eu senti uma dor terrível. Terrível, terrível, terrível. Eu sentia a todo momento ela empurrando o comprimido. Eu sentia o aspecto do comprimido dentro de mim. Nossa, aí ela falou assim, não, doeu um pouquinho, porque eu tentei enfiar o mais fundo possível do útero, né? Pra não sair com facilidade. Aí eu fiquei uma hora deitada, né? Pra não ter risco de eu levantar em seguida e o comprimido sair. E aí, gente, o que é que acontece? Ficamos, as contrações continuam a mesma coisa, né? Mas aí já tava pegando ritmo, mas tipo, as dores estavam de boa. Aí, depois o médico veio examinar de novo. E aí eu já tava com 6 para 7. Gente, foi questão de minuto assim, ó. Eu tentava dormir, do nada começou a dar uma dor em cima da outra. Uma em cima da outra, tipo, se tinha 1 minuto, 1 a 2 minutos de pausa, era muito. Uma em cima da outra, e eu doida pra deitar, pra dormir, que eu tava cansada. Toda hora que eu tentava deitar pra poder tirar um cochilo lá do vinho, eu levantava de novo. Porque pra mim, quanto mais eu ficava sentada, era melhor do que eu ficar deitada. E aí, gente, ficar naquela peleja e nada. Tanto é que eu fiquei até de absorvente, né? E de calcinha, porque tava saindo um sanguezinho, né? Por conta do deslocamento também de membrana que ela fez. Então, querendo ou não, saiu um sanguezinho mesmo. O médico até falou que não podia ficar de calcinha, porque se caso o bebê quisesse nascer ali a qualquer momento, não ia dar tempo de eu tirar a calcinha. E era perigoso o bebê asfixiar, acho que é alguma coisa assim, tipo assim, ficar sem oxigênio, né? Aí eu fui, tirei. Mas, gente, na hora que ele fez o toque, aí eu falei assim, ô doutor, espera um pouquinho, que eu tô sentindo muita dor. Aí ele tá assim, não, vamos aproveitar a contração, que aí é bom que eu vejo quantos centímetros tá. Gente, a pior coisa do mundo é você receber toque na hora da contração. Deus me livre, eu ia no céu e voltava. Ele tá assim, você tá com 7 para 8. E a bolsa não tinha estourado ainda. E eu fiquei, gente, naquela peleja. Olha, eu juro pra vocês, eu mesmo fiz tanta massagem de ficar esfregando assim nas costas, né? Que eu via muito na internet. De tanto eu ficar esfregando assim nas costas, que até hoje, aonde eu tava esfregando, tá muito dolorido. Eu acho que eu devo ter machucado, porque eu esfregava com muita, muita, muita força. E apertava bem meu quadril, pra ver se eu focava em outra coisa sem ser na dor, mas não tinha como. Aí teve uma hora, gente, que eu não aguentei, eu tava sendo forte o tempo todo, eu não tava chorando. Eu não tava fazendo escândalo, mas chegou um momento assim que não teve como eu ficar calada. Eu comecei teve horas que eu comecei a chorar, mas não tipo assim alto pra todo mundo escutar. Tanto é que a moça falou: "Nossa, ela é forte, ela com quase 8 centímetros e tipo num zero escândalo, porque não ia adiantar também". Mas assim, gente, teve uma hora que eu não aguentei, comecei e dava aquela vontade de fazer força e eu segurando pra não fazer. E eu falando,
Toda hora que a enfermeira vinha, ou vinha a médica, né, pra poder escutar o coração, eu falava com ela que eu queria anestesia, porque hoje em dia tem, né, anestesia pelo SUS, pelo parto normal. Eu falava que queria anestesia, que não tinha como, se não tinha como o médico vir me dar uma anestesia, pelo amor de Deus, porque tava doendo muito, porque as contrações não estavam dando pausa. E aí, todo mundo que chegava perto de mim, gente, falava assim, não, eu vou falar com o médico. Espera um pouquinho que ele tá no parto. Quando ele sair do parto, eu falo. E não veio, gente. Não veio anestesia pra mim. Não veio. Não sei pra que eles disponibilizam anestesia pelo SUS. Se quando a gente, que é mulher, pede, eles não cedem anestesia, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chateada em questão disso, né? Porque eu tava criando uma expectativa enorme, né? Tipo, quando chegar em tal tempo, aí a médica te falou, não, você tem direito à anestesia. Só que eles dão mais quando você tá na fase ativa, tipo assim, de 7 centímetros pra cima. Eu tava, entendeu? Tanto é, gente, que depois o médico veio me examinar, eu tava de 9 para 10. Aí ele falou assim, e isso já era na madrugada, da quarta pra quinta. E tá assim, vamos estourar essa bolsa, mãe, pra esse bebê descer? Porque ele tá alto ainda, por isso que suas contrações, por isso que ele não nasceu ainda, e você só tá sentindo dor. Gente, foi questão de minuto, assim, na hora que ele estourou minha bolsa. Ele tá assim, já já nós sobe, viu, pra sala de parto. Não deu tempo não, bichinha. Duas forças que veio, me deu uma vontade enorme. Duas dores que veio, me deu vontade enorme. Comecei a querer fazer força. Aí eu falei pra minha amiga, né, pra ela chamar o médico, que tava me dando vontade de fazer força. E eu tava com medo de fazer, porque só tava eu e ela no quarto e outra gestante, né? E o ruim, gente, que foi na sala de pré-parto. Então a cama não tinha apoio pra você segurar, pra fazer força, não. Você tinha que segurar na beirada da cama, assim, pra tentar fazer força, porque não tinha nada do lado, nem na cabeceira da cama pra você fazer força. E aí eu fiquei morrendo de medo, e a dor em cima, e a dor em cima. Aí a médica veio e falou assim, já tá coroando. Ó, já tá coroando realmente. Aí o médico, você quer fazer o parto aqui ou lá na sala de parto? Aí a médica falou assim, vamos passar de parto, que é melhor. Eu falei, não, não vai dar tempo. Vai ter que ser aqui. Ela fez assim, você acha que não dá tempo? Eu digo, não, não dá tempo não. Não dá tempo, eu tô sentindo muita dor. Não tem possibilidade nenhuma. A enfermeira até tentou ver se conseguia descer minha perna pra mim ir pra cadeira de roda. Eu falei com ela, não tem condição. O neném já tá querendo nascer. Aí eu toda hora fazendo força, fazendo força. Aí ela, então vamos fazer aqui mesmo, porque realmente a cabeça do bebê já tá saindo. Aí eu vi que uma hora o médico pegou um negócio assim, comprido assim, não sei bem o que era. Eu jurava até que era alguma coisa de cortar, tipo assim, pra dar um piquezinho, alguma coisa. Tanto é que eu perguntei à minha amiga depois o que é que ele tinha pego. Aí ela falou que foi um negócio de plástico, que tinha tipo um arozinho assim, ó. Que aí diz ela que ele colocou por dentro de mim, né, na minha parte íntima. E na hora que eu fiz força, ele deu uma puxadinha com isso pra poder me auxiliar, me ajudar a cabeça do neném sair. E aí, gente, eu fiz força, aí força, 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 força. Aí saiu a cabeça, depois o corpo, né? Aí pronto, eu tive na sala de parto, de pré-parto, que no caso é a sala de espera, né? Nem fui pra sala de parto, ali mesmo eu tive, ali mesmo eles já me limparam, ali mesmo ele já tirou minha placenta, deixou o neném em cima de mim por bastante tempo, né? Ele nasceu gordo, gente, ele nasceu com 3 quilos, 815 gramas e 51 centímetros, né? Não cheguei na hora assim, eu tava tão aérea que eu nem pensei em tirar uma foto minha com ele deitado em cima de mim, né? Não, eu já tenho uma foto dele já vestido a roupinha, né? Minutos depois do que aconteceu. Mas eu vou tentar pôr a foto dele aqui de como é que ele tava minutos depois, né? E aí, gente, não peguei ponto, fiquei abismada, porque ele nasceu grande. Eu jurava que eu ia pegar ponto, jurava, mas não peguei ponto. E aí o médico me deu os parabéns, falou que os médicos que fez o exame de toque em mim, né, a todo momento, foi muito cuidadoso comigo, porque se não tivesse, né, se não tivesse sido examinada direito, né, poderia sim ter pegado ponto, que foi muita sorte minha de eu não ter pegado. Ele falou que tava tudo ok, não deu problema nenhum. O neném ficou, depois que ele nasceu, né, ele ficou furando o pezinho, né, pra pegar a glicemia, a glicose, porque como ele teve problema de líquido alto, então sempre tava monitorando. A todo tempo que eu passei um dia só na maternidade, no outro dia eu fui embora. O neném também, graças a Deus. Aí, a todo tempo que eu tava na maternidade, ele estava furando pezinho para poder ver
a questão da glicose, né? Porque ele foi um bebê gig, né? Que é um bebê grande para a idade gestacional, né? E como geralmente isso acontece quando a mulher tem diabetes, alguma coisa assim, e o meu deu tudo normal. Então, eles ficavam para ficar medindo. Aí logo em seguida a gente foi pra sala de recuperação, né? Pra liberar os quartos. Mas como eu ia fazer a laqueadura, permaneci em jejum. Eu tava doida pra beber água, pra comer. Mas não pude porque eu ia fazer a laqueadura. E aí em seguida me levaram pra sala de cirurgia, né? A minha amiga, que é madrinha dele também, ficou com ele e eu fui pra sala de cirurgia. Chegando lá, né? Aplicou anestesia nas costas. Eu tava super nervosa, gente. Super nervosa, super nervosa. Porque foi minha primeira cirurgia, né? Que eu levo anestesia nas costas. Porque a única e a primeira que eu fiz foi da vesícula. E a anestesia foi geral. Então eu já dormi, não vi mais nada. Aí ele tá assim, nossa, ela tá tão tensa, tão nervosa que os músculos dela estão tudo contraído. E não tá dando. Aí depois ele foi, furou mais pra baixo. Aí achou. Realmente, gente, na hora que dá anestesia, você tem aquela sensação que nem o povo falava muito pra mim, que parece que tem uma linha, parece que ele tá puxando uma linha de dentro de você. E realmente eu tive essa sensação. Por isso que que na hora eu pensei, pronto, agora realmente pegou a anestesia. Me deitaram, a sensação é horrível de formigamento, porque ao mesmo tempo que sua perna vai ficando formigando, né, pra ficar dormente, eles vão passando um tanto de produto, né, em você, geladíssimo, né? Eu acho que é pra, tipo assim, pra não infeccionar, né? Limpando, esterilizando seu corpo. Eu lembro que eu falei com o médico assim, o doutor, não tem como o senhor me dar, pro anestesista, né? Não tem como o senhor me dar um remédio pra dormir, não, porque eu nunca tive, né? Nunca participei de uma cirurgia acordada, sempre foi dormindo. E eu tenho muito medo de sentir dor. Tanto é, gente, que eu já tava anestesiada, meu psicológico tava tão ruim, que eu tava com a sensação que eu tava sentindo dor, né? Que ela tava me cortando. Eu até falei assim, eu tô sentindo que tá me cortando. Aí o médico tá assim, relaxe. Eu falei assim, o remédio tá pra eu dormir, o senhor não esquece não. Ele falou assim, não, eu vou dar você agora. Esse aqui rapidinho você vai dormir. Foi dito e feito. Na hora que ela aplicou o remédio, depois eu não vi mais nada. Tipo, 2 minutinhos depois eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu já tava no quarto, já com a minha amiga e o Gabriel, né, que é meu bebezinho. Eu já tava lá. Aí, no caso, meu parto foi normal, não peguei ponto, mas eu fiz a laqueadura, que no caso foi pelo umbigo, né? Eles aproveitaram o corte da minha pedra na vesícula, né, que eu fiz, e pelo mesmo corte ele fez minha laqueadura. Hoje faz 6 dias, né, que eu ganhei neném. E é isso, gente. Tô bem, não tô me sentindo fraca, até o momento não, né? Mas eu tô bem. O médico falou que eu podia fazer algumas coisinhas. A única coisa que eu não podia era pegar peso, né? Nem pegar peso, nem varrer casa, essas coisas assim, né? Que eles falam que puxa. Mas, tipo, lavar um prato, fazer comida, isso aí eu posso fazer de boa, tá? Mas também tem a minha amiga, né? Que é a madrinha do Gabriel, que ela vem. Hoje mesmo ela veio de manhã, passou um pano na casa pra mim, varreu, lavou os pratos, pôs roupa no varal, sabe? Graças a Deus eu tô tendo pessoas assim pra me ajudar. Coisa que da Elô não tive, mas graças a Deus do Gabriel tô tendo, sabe? E é isso. Esse foi o resumozinho, tá? Da última ultrassom que eu fiz, que foi dia 24, ele tava pesando 3,322 kg. Então, do dia 24 até o dia 1, se passou 6 dias. Então, no caso, em 6 dias, ele aumentou 500 gramas. Gente, amanhã, que é quarta-feira, eu ia fazer 40 semanas. Eu tenho certeza que se eu chegasse até 40 semanas, ele ia nascer com mais de 4 quilos. Ele ia nascer com 4 quilos e pouco, mais de 51 centímetros. Ele foi o primeiro filho meu que nasceu grande e gordo. Porque a mais gordinha que nasceu foi Elô, que nasceu com 3,1 kg e 47 centímetros. Nunca tive filho com 49 e 50 centímetros. Era sempre 48 para trás. Ele foi o primeiro e o último, graças a Deus, porque eu operei, né? Se for divino, é só por um milagre divino. Mas é isso. A única coisa, gente, questão que eu tô tendo é a questão dos peitos. Não é o ponto da barriga, não é sobre o parto, não tô sentindo nada.
O da barriga eu sinto assim uma dorzinha às vezes quando passa a blusa, né? Porque eu não pode cobrir, tem que deixar o ar livre. Não pode tampar. Aí quando passa a blusa assim, eu sinto uma dorzinha. Mas fora isso, a única coisa é o meu peito, porque nos 2 ou 3 primeiros dias ele enche demais. E o bebê é muito pequenino, não dá conta de mamar tudo. E aí eu tô tendo que fazer massagem, porque fica duro. Me deu até uma íngua debaixo do braço. Mas eu tenho que fazer massagem pra poder tirar o excesso pra ele conseguir mamar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora, tá? Mas eu vou tentar aí voltar aí aos pouquinhos com os vídeos do canal. Espero que vocês compreendam, tá? Que agora tem um nenenzinho, então, tipo assim, vai ficar um pouco difícil, mas eu vou tentar gravar o máximo pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.